Olá, pessoal. Sou o Diogo Fontana, escritor, fundador da Editora Danúbio. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro da Literatura Brasileira, o programa onde eu e o Douglas Lobo comentamos as notícias literárias recentes. Boa noite, Douglas. Tudo bem aí em Fortaleza? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Começando com os avisos, o livro de contos Nunca Mais Será Domingo, do escritor pernambucano Matheus Araújo, é o lançamento agora do mês de setembro. Já pode ser comprado na Amazon, tem também na versão Kindle, já entrou no ar hoje. Outra opção, além da Amazon, opção melhor, é a livraria da editora, no site www.livrariadanubio.com.br. Inclusive, na nossa livraria está com um bom desconto, não só o livro do Matheus, como todos os livros da nova literatura brasileira, os novos escritores aí, marginais, dissidentes da nossa literatura. Tem livro até com 70% de desconto, livrariadanubio.com.br. Também quero convidar o pessoal de Curitiba para o lançamento desse mesmo livro, que vai acontecer na livraria Arte e Letra, no dia 5 de outubro, um sábado, a partir das 16 horas. Vai ter bate-papo com o Matheus Araújo e sessão de autógrafos. Eu estarei lá e bastante gente legal também vai estar. Vamos começar então aqui com a pauta, Douglas. Primeira notícia. Prêmio São Paulo de Literatura 2024 divulga a lista com 10 finalistas em 2 categorias. Isso aqui é uma notícia do Publish News, notícia de ontem. Tem aqui 10 escritores na categoria Melhor Romance e 10 escritores na categoria Melhor Romance de Estreia. Eu não conheço quase ninguém, não li e não vou ler. Você vai ler alguma coisa aqui? Na verdade, eu não me preocupei nem em ver o nome na lista. Então, definitivamente, eu não vou ler, não. Bem, eu não sou crítico literário, não preciso fazer isso, então eu deixo para os críticos literários inexistentes não fazerem isso aqui. Vai ficar por isso mesmo. Está aqui a notícia e que se foda. Vamos para a próxima. Literary Hub. Esse aqui você que me mandou. Stanford's Writing Program is firing their lecturers and gutting the department. O departamento de escrita criativa, né, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, vai fechar as portas. 23 professores vão para a rua. Nos próximos 2 anos, né, vão ter os seus contratos encerrados. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura desse artigo aqui, dessa notícia, aliás, é que há menções à má remuneração desses professores, aos contratos curtos e às condições precárias de trabalho, há menções a disputas internas políticas dentro do departamento de letras da universidade, e que essa seria uma medida de retaliação por questões de política interna e questões orçamentárias também internas, briguinhas políticas dentro da universidade. Disse que a decisão parece motivada por dinheiro e poder. E eu li a reportagem inteira e não tem uma menção aos frutos desse programa. Nada, zero. Sequer aos alunos, que supostamente ficariam desatendidos. O que você acha disso? Eu acho que reflete o que aconteceu com os cursos de escrita criativa nos Estados Unidos, que é como se eles se tornaram um fim em si mesmos. Na verdade, eles preparam professores, né? Professores para darem aula nos cursos de escrita criativa. Então, você vê, inclusive, que o próprio mercado editorial, tu vê que eles não falaram com ninguém do mercado editorial. Então, quer dizer, o próprio mercado editorial, se é impactado, não se manifestou, não foi procurado, né? Porque, enfim, mas acho que é o destino de toda a universidade, quando fica grande demais, ela começa a virar um mundo próprio, né? Isolado da realidade. É só um lugar para gerar emprego, para formar mão de obra, para ocupar vagas na própria universidade, né? Sim, na própria universidade, quando os alunos reclamam que as universidades são teóricas demais, o que eles estão falando é, na verdade, isso. Elas são teóricas para formar professores que vão suceder os professores que já estão lá, né? Se bem que houve exagero nessa conta e o mercado ficou saturado, por isso os professores estão ganhando pouco, né?
entregando pouco também, pelo jeito, né? Outra Sim, notícia. sim. Gringas fazem pela... Aqui, essa notícia, deixa eu ver onde é que é. Do Terra. Eu nem sabia que existia o Terra ainda. Gringas fazem pela nossa literatura mais do que a maioria dos artistas brasileiros. Exaltação da obra de Machado de Assis e Clarice Lispector nos faz lembrar da perda de 2 valiosos programas de TV sobre literatura. Aqui tem o tal do Jeff Benício que assina. Eu não vi conexão lógica entre as coisas aqui, mas enfim, é a matéria que ele fez, né? O que ele está falando é daquela senhorinha simpática, uma americana, que ficou encantada com o Machado de Assis e viralizou, acho que no TikTok, né? Todo mundo ficou Isso, sabendo, faz uns 2 isso, meses. E também da isso. recente declaração daquela atriz, a Cate Blanchett, que também se demonstrou fascinada com os livros da Clarice Lispector. E os programas de TV que ele menciona nessa matéria que saíram do ar é o Globo News Literatura e o Entre Linhas, da TV Cultura. Eram programas de literatura que não vão ser mais exibidos. Eu nunca assisti nenhum desses 2 programas e não sei se Eu eles acho têm que repercussão alguma. o Globo News, eu acho que eu vi o Wilson Martins quando ele esteve lá, se foi o que o Pedro Bial apresentava, eu acho que o Wilson Martins esteve lá, mas, e o Entre Linhas eu acho que eu vi 1 ou 2 vezes, há muito tempo atrás, quando eu estava na universidade, eu me lembro de ter visto realmente um escritor lamentando a vida, basicamente, eu não lembro o nome do escritor, mas ele lamentava que escritor no Brasil não vendia, que não dava pra ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Aí, é o que eu me lembro desses programas, mas na verdade é curioso ele mencionar um influenciador e uma atriz e sentir falta de um programa de televisão. Ele tá falando de 2 coisas diferentes, na verdade, né? O que cabe para mim nesse artigo é a crítica final que ele faz. Por que é que os famosos no Brasil Eu não vou ler divulgam a aqui. literatura Eu vou ler aqui e como daí eu os dou razão ao famosos? rapaz, ao autor, que ele diz assim: uma provocação. Por que os artistas da TV e os influenciadores mais populares do país não recomendam livros à sua imensa audiência online? É uma pergunta retórica e eu vou responder. Porque são filistinos e ignorantes e não leem merda nenhuma. Exatamente, exatamente. Ele até é bem educado na resposta que ele mesmo dá à pergunta que ele faz, né? Provavelmente por não lerem ou lerem pouco. Não, eles não leem, não. Não leem e estão nem aí para isso, né? Ó, o Sidney Silvestre, desculpe, Sidney Silvestre, desculpe, Santiago Fontoura está dizendo aqui que o Globo News Literatura era apresentado pelo Sidney Silvestre. Agora que ele falou, eu realmente me lembro desse programa. Creio que eu tenha visto pouquíssimas vezes e eu me lembro do Wilson Martins sendo entrevistado pelo Pedro Bial. Não sei se o Sidney Silvestre estava de férias ou se era outro É o programa. Ednei. Ednei, não é? Sidney Silvestre. Não lembro, estou confundindo agora. E é curioso que 2 programas literários da TV saiam do ar. Você acha que é por falta do quê? Mas não foi só ele. Eu acho que os próprios cadernos literários saíram, né? Eu acho que o Prosa e Verso do Globo saiu, parece que tentou voltar online, não sei se conseguiu, né? E isso já é recente, eu já estou falando que nos anos 90 existia o Prosa e Verso, era onde o Wilson Martins escrevia no Globo, né? O Santiago Fontoura está dizendo que é Ednei mesmo, viu? Ednei Silvestre. Que é o romancista, né, e jornalista. Isso, tu vê a cara dele, você lembra dele, realmente, a Sei quem cara é, dele. sei, ele ganhou o Jabuti já. É Isso, a cara dele é conhecida. A cara dele é conhecida. do mainstream. E, O Caderno G mas, da Gazeta do Povo foi extinto também. O Caderno G era o caderno de cultura da Gazeta do Povo de Curitiba. Até tinha sido criado pela minha avó materna, que foi jornalista lá. Ela criou o caderno e saiu do ar. aí os cadernos de cultura tendem a dar mais importância para as artes visuais e a música popular, porque eles entendem que é o que tem mais público, e, portanto, se eu der mais visibilidade, eu serei mais lido, né? Vamos dizer assim. Então, isso reflete também você não vê mais literatura em TV, na verdade, você vê muito no YouTube, mas você não vê mais literatura em TV aberta nem em TV fechada. Deixou de ser um assunto jornalístico, vamos dizer assim. Nos anos 90, o Olavo foi entrevistado pelo Pedro Bial. Até saiu no documentário Jardim das Aflições, né, alguns trechos. E o Bruno Tolentino também. Então, realmente tinha
escritores na televisão. Não tem mais, né? Na minha opinião, quando o Olavo falava do fim da literatura brasileira, fim da literatura brasileira acabou, não era só uma questão de qualidade. A qualidade diminuiu comparativamente, né, o que nós já tivemos nos anos 30, 40, 50, mas também a importância que ela tinha no país, né? A voz que os escritores tinham, né? Nesse sentido, sumiu completamente. Né? Que escritor brasileiro tem muita voz em qualquer aspecto na sociedade brasileira? Nenhum ficcionista. E há quanto tempo? Você consegue lembrar quem foi o último ficcionista brasileiro que tinha voz? Eu creio que tenha sido o Rubem Fonseca. Quando? Nos anos 80, 90, um pouquinho? Até os anos 90 ele tinha voz. Ele, inclusive, quando caiu o Muro de Berlim em 89, ele estava em Berlim. E aí deu O Corninhos, entrevista. o Enir Ventura também, né? Mas também faz tempo. Mas o Edir Ventura eu considero um jornalista. Jornalista tem voz até hoje. Diogo Gilberto de Mainardi Menstein tem também, é voz. verdade. Mas como jornalista, né? A autoridade vem do jornalismo e não da função de escritor mesmo, não é? Agora, Não é... o último escritor, vamos dizer, que era público, pelo qual a imprensa parecia divulgava e tinha uma certa reverência, talvez porque ele desprezasse a imprensa, era o Rubem Fonseca, na minha opinião. Tem na internet, fácil de achar no YouTube, entrevistas do Otto Lara Rezende com o Nelson Rodrigues. São muito divertidas. E o que chama a atenção? Bem, 2 escritores, jornalistas mais escritores, contistas, romancistas, dramaturgo, cronista também. E são gravações da TV Globo, 1979, se não me engano. Ou seja, na Rede Globo, TV aberta, na época em que a Globo já estava se consolidando como aquela audiência avassaladora, inercial, de 35%, 40% no piloto automático e 80% em Copa do Mundo e final de novela. Nessa época, com quase todos os domicílios acessando a Globo, estava lá passando uma longa conversa de 30 minutos de 2 escritores. Isso foi em 1979. Não tem mais nada disso e não vislumbramos no horizonte. Aliás, quando tem escritor na mídia, agora lembrando, pensando alto, na Fátima Bernardes tinha aquele Braulio Bessa, aquele poeta nordestino, meio repentista, meio popular. Esse cara estava sempre lá na Fátima Bernardes. Né? Mas não é primeira linha, longe disso. Né? O que aconteceu é que o jornalismo, de certa forma, abandonou a literatura. E eu já percebia isso quando eu fiz faculdade de jornalismo nos anos 90. Os professores mais antigos recomendavam que a gente lesse literatura. Ele dizia que a literatura era bom para o jornalista, era parte fundamental da formação do jornalista. Os estudantes menosprezavam esses conselhos, porque os estudantes só queriam saber de videoclipe, de essas coisas assim. Então, eu acho que é quase um fator, vamos dizer, geracional no jornalismo. Você tem uma geração inteira para quem a literatura não é importante. Quando essas pessoas chegaram no poder nas redações e passaram a ter alguma voz, a literatura não é parte da vida delas. Então, logo, não é parte. Porque, na verdade, a pauta dos meios de comunicação reflete, em grande medida, o temperamento e a visão de mundo dos jornalistas, na verdade. Né? Acho que é uma boa explicação. Acho que deve ser por aí, você tem razão. Notícia boa. Jornal Expresso, de Portugal. Vendem-se cada vez mais livros em Portugal e jovens são os que mais compram. O mercado livreiro português representou 187 milhões de euros em 2023, com um aumento de 7% nas vendas face ao ano anterior. O que mais? O mercado livreiro português, esse número eu já falei, né? 187 milhões de euros, isso dá 1,1 bilhão de reais. O mercado brasileiro livreiro é de 250 milhões de reais, é 6 vezes menos, mais ou menos. Portugal tem a população do Paraná, 10 milhões de habitantes. Portugal se atravessa em um dia, é isso? Se eu pegar um carro? Ou não? Sim, menos. Eu acho que de leste a oeste se atravessa em 3 horas. E de norte a sul, umas 6 ou 7. 8. A França também é um país pequeno, se tu pegar as tiragens lá, né?
A França é populosa, né? A França tem mais que o estado de São Paulo, acho que tem uns 60 milhões de habitantes. Mas o que chama atenção é Portugal, tem um mercado, lógico que tem a questão cambial, o euro a 6 para 1, que faz com que o valor monetário do mercado português seja mais amplo, bem mais amplo que o mercado brasileiro. Mas não é só isso, não. Outras notícias bem interessantes aqui sobre o perfil do leitor português. 7 em cada 10 portugueses, exatamente 73%, disseram ter hábitos de leitura que leem em média 5,6 livros por ano. Você já imaginou se 73% dos brasileiros lessem 5,6 livros por ano? Você teria aí 170 milhões de leitores com uma média de 5, 6. A gente tem um mercado livreiro brasileiro que disse que é de 2 livros por ano habitante, né? 400 mil livros no total, 400 milhões de livros no total, mas levando em conta um monte de porcaria, e até, se bobear, livro didático entra nessa conta aí. Já lá não, 73% dos portugueses leem e leem razoavelmente bem, 5, 6 livros por ano, é muito mais do que aqui. E a qualidade dessa leitura, ó, sem especificar o total de respostas, o estudo refere que a maioria dos inquiridos, 61%, prefere comprar romance. Olha que sonho, Douglas. Seguindo-se o policial, romance histórico e infanto-juvenil. O tal do autoajuda, desenvolvimento pessoal, o livro de negócio, aquela bibliografia de aeroporto, não entra nem entre os 4 primeiros. Livros religiosos, também não, porque aqui lê-se muito livro, mas é assim, a vozinha que comprou um livro sobre o rosário, para ensinar, para ler o rosário ali na paróquia, ou o protestante, ou o adventista que tem um livro lá sobre o fim do mundo, e coisas assim. Ou a biografia do Edir Macedo, que vende 1 milhão de cópias, ou os livros do Augusto Cury, que também vende 1 milhão de cópias, Gabriel Chalita e outras coisas infames. Lá não. O pessoal lê razoavelmente bem e lê literatura. É o mesmo planeta? É a Europa. É a mesma espécie? É a mesma espécie, assim? Agora, até onde eu sei, a maioria dos leitores nos mercados, né, mais desenvolvidos, eles tendem a ler ficção, viu? Esse gosto por não ficção é uma coisa específica de alguns países, me parece, inclusive do Brasil. E uma coisa interessante é que Portugal, com boa notícia, né? Não só tem um mercado muito maior que o nosso, mas um mercado em crescimento. 7% de crescimento num ano é um número bem considerável. Se um PIB crescesse 7%, ia ser um aumento muito grande. Qualquer setor econômico que cresça 7%, ainda mais numa zona estagnada, como é a zona do euro, é algo realmente impressionante. E se levar em conta que são os jovens, segundo esse estudo que estão lendo, boa notícia para Portugal, boa notícia para a língua portuguesa. Se os nossos livros não forem lidos aqui, que sejam lidos nos nossos antigos exploradores, né? Vamos lá? Vamos. Agora a notícia, a gente estava com uma notícia boa, notícia esquisita, da Veja. A discórdia que Felipe Neto gerou nos bastidores da Flip. YouTuber vai participar do festival pela primeira vez com o livro Como Enfrentar o Ódio. Desde que Felipe Neto foi confirmado como um dos escritores presentes no Festival de Literatura de Paraty, um burburinho começou a rodar nos bastidores do mundo editorial. Diversos autores e editores se sentiram incomodados com a presença do youtuber e empresário, que recentemente, aqui pulou alguma coisa, mas a maioria acredita que o influenciador não faz literatura. Claro que não faz literatura. Agora eu pergunto, se esse pessoal do mundo editorial e autores e editores se sentirem incomodados, por que não vem a público? Sim. Por que reclamam entre si num burburinho e que teve que vazar pelo repórter da Veja? Eles têm medo do quê? E eles reclamam de algo que, de certa forma, eles ajudaram a construir. Recorrer a quem não é da literatura, mas é famoso para vender livros, é uma coisa que as editoras têm feito há vários anos. Então, tem feito e continua fazendo, né? Porque a curadora do festival, a tal de Ana Lima Cecílio, afirmou que Felipe Neto foi convidado por ela para participar do evento devido à, aspas, excelente qualidade de sua obra.
Ela diz: Sua obra, ela quer dizer o acho livro dele, né? a Ah, obra, ainda por cima, nem livro, a obra. Acho que o ah. Felipe Neto faz essa reflexão de um jeito muito profundo, sobre temas fundamentais. O livro do Felipe Neto é um dos livros mais importantes do mercado editorial hoje, porque teve uma pré-venda que bateu recorde. Ou seja, a importância do livro está no seu número de venda. E esse Ou seja, o livro é pessoal se diz importante. anticapitalista em sua maioria, você já reparou? Eles costumam ser de Sim. esquerda, reclamam da lógica egoísta, do cálculo egoísta, da lógica do lucro, mas na hora de trabalhar no mercado editorial, eles não estão nem aí para a qualidade literária, para mérito artístico. O que importa é que o livro teve uma pré-venda que bateu recorde. Ok, o livro é importante porque vendeu muito, como vendeu muito, se tornou importante, é É isso? isso mesmo. É uma lógica circular, no final das contas. Tem o menor sentido isso aí. Literatura, valor artístico, as favas, né? Não, se a Xuxa lançar uma biografia dela, vai vender. Qual a importância disso? Quer dizer, isso rigorosamente não significa nada, na verdade. Isso aí. E, Bruna Tiragem não Surfistinha significa. foi best-seller, né? Sim, Quantos outros tiragem não significa nada. livros sem nenhuma Tiragens, importância foram tiragens, best-seller? tiragens são um bom indicativo do gosto do público. Isso é verdade. Pronto. Mas diz muito pouco sobre o livro, na verdade. Diz mais sobre o leitor. Às vezes diz mal sobre o livro. Na Sim. circunstância brasileira atual, com o perfil do público, que a gente sabe qual é, o fato de vender muito sinaliza que o livro deve ser superficial, pouco complexo, simplório na linguagem, permeado de chavões. Perfeito, mas é curioso. O livro não está em pré-venda na época dessa matéria, pelo menos? Sim, eu acredito Então, que esteja. basicamente, o público está comprando um livro que não conhece do autor que não tem outro livro. Então, É isso mesmo, essa é a situação. Uhum. Isso já é o suficiente para ele ir para Flip. aham. Sinceramente, a Flip não precisa disso. A Flip tem 20 e poucos anos, aí eles sempre lotam, até onde eu sei. Eles não precisariam do Felipe Neto, não, mas eles querem, sei lá. Mas eu acho que o mercado está sentindo falta do novo Paulo Coelho, de um best-seller, entendeu? Alguém que venda muito. Acho que o mercado está sentindo falta. Agora, eu não acho que o Felipe Neto vai ser essa pessoa, porque o Felipe Neto não cultivou leitores nos últimos anos. Esse não era o mercado dele. Ele tá meio que tentando se reposicionar agora para esse mercado. Mas os seguidores dele acumulados não são para isso. Eu tenho a Não impressão que são esse para cara isso. está querendo se levar a sério, né? Ele está meio que Eu acho querendo que mudar chega o a crise, branding dele. chega um momento de crise que a Uhum. pessoa percebe que ganha dinheiro com like de YouTube. Aí Fazendo live a pessoa sobre não, games, sobre coisinha para um moleque de 12 anos, né? O homem está com quase 40 anos, já não é um menino. Em é, outras épocas seria um senhor mesmo, estaria ali quase 40 anos, mas é um senhor. aí ele decide fazer o que o Lobão fez, que é virar intelectual, né? Não, mas acho que é isso mesmo, eu acredito que seja esse movimento mesmo. O sujeito está querendo se levar a sério e se vangloriar de ser escritor, Também, best-seller. por- também porque ele cometeu muitos erros de imagem, né, nos últimos anos, Felipe Neto. A imagem dele está muito desgastada. Então, acho que ele está querendo usar a literatura como um rebranding, vamos dizer assim. Tá bom. Mas é Aí ele vai lá na curioso, Bienal, o porque ele não Afrânio foi só na Coutinho. Flip, né? Ele foi na Bienal do Livro, agora recentemente, e saiu na Folha de São Paulo. Forçar a ler Machado de Assis aos 13 anos na escola é errado, diz Felipe Neto. O influenciador, autor de Como Enfrentar o Ódio, subiu ao palco principal da Bienal do Livro de São Paulo neste sábado, já faz algumas semanas. É errado forçar a ler Machado de Assis na escola aos 13 anos? Eu não acho que seja errado forçar nada na escola, na verdade, porque você achar que uma criança vai querer estudar alguma coisa espontaneamente, toda a escola, é em grande medida, ela é em grande medida uma forçação, não há como não ser, entendeu? E eu estou entendendo a lógica do que ele está falando, do que muita gente fala, mas a ideia de que você vai traumatizar uma pessoa e ela nunca mais vai ler um livro na vida, eu acho isso aí de um exagero assim, tão grande. É óbvio que a pessoa não vai gostar.
pode não gostar de Machado de Assis, mas das duas, uma. Ou ela vai ler no futuro, ou ela nunca mais vai ler Machado de Assis. Mais ou menos uma vez ela leu, quando ela tinha 13 anos. Então, quer dizer, Forçar é a melhor... resolver uma equação de segundo grau aos 13 anos é errado. Forçar a aprender trigonometria é errado. Forçar a decorar a tabela periódica é errado. Oh, por exemplo, matemática. Se não tivesse me forçado a estudar matemática, eu nunca teria estudado matemática. Então, ao menos uma vez na seguramente vida... não teria também. Uma Disso ninguém vez reclama. na vida eu estudei matemática, porque me forçaram. Então, Disso ninguém reclama. E foi muito bem, porque eu acho que eu tenho uma matemática melhor do que a média dos brasileiros. Pelo menos eu consigo fazer, sei lá, uma regra de 3. O brasileirado aí não consegue. Não estou exagerando. não. Mas meu problema é que eu pensei... do apartamento ali, consigo fazer o basicão. E não foi gostoso na escola, mas está sendo muito bom. Ainda bem que me forçaram a fazer isso. E tem uma coisa muito errada. Na reportagem ele fala que é uma visão corrente, né, de que você vai dar o livro para o menino, ele não vai entender nada e não vai gostar. E ele dá o próprio testemunho que ele teve que ler aos 13 anos, achou uma bosta, que depois deram Senhora do José de Alencar, ele repudiou, também odiou, e não teria como gostar, porque não é assim que se faz, é isso que está sendo errado. Você pega lá o pessoal, semi-analfabeto, porque a escola não ensina nem a ler, não ensina, analfabetiza, os números estão aí para mostrar, o tal do analfabetismo funcional, e você joga simplesmente ex nihilo, um livro, um grande clássico da literatura, com uma linguagem já antiquada, nas mãos do moleque de 13 anos, que está preocupadíssimo com outras milhões de coisas mais interessantes para os hormônios dele, e diz que ele tem que ler aquilo ali na marra. É lógico que isso aí não vai funcionar, porque não é assim que se faz. Nos outros lugares, eles dão lá Shakespeare para a criançada, eles dão Camões em Portugal, Dante na Itália, Cervantes na Espanha, mas é uma leitura mediada. O professor vai conduzir aquela leitura, vai explicar, vai ler em sala de aula, vai ler junto. Aqui o professor não sabe ler Machado. Então está tudo errado. Está tudo errado. É parte daquela nossa farsa educacional que me lembra o Vampeta no Flamengo. Quando o Vampeta jogou no Flamengo, ele falava: eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. O sistema de ensino brasileiro, em sua maioria, tem a lei de Vampeta como vigente. Eles fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem e fica tudo por isso mesmo. Eles colocam lá Machado de Assis e José de Alencar no currículo, entregam na mão das crianças e acreditam que as estão educando na alta literatura brasileira, mas nem o corpo docente, nem o corpo discente consegue ler aquele livro. Aí as crianças lêem o resumo na Wikipédia, passam na prova e pronto. Fazem o trabalhinho escolar com o ChatGPT. Isso, exato. E tem a progressão contínua até o pessoal chegar no vestibular, na universidade, no mercado de trabalho e não saber escrever um e-mail. Exatamente. Então é isso aí. Mas o exemplo sempre vem de cima. Na própria Bienal, Lula diz na abertura: não tenho disposição de ler. O presidente fez a declaração em cerimônia na capital paulista, que deu a largada para a 27ª edição do evento. Eu acho curioso que Lula disse que lia em excesso quando estava preso em Curitiba. Realidade que mudou quando voltou à presidência. Confesso para vocês que eu não tenho disposição de ler, não tenho disposição de ver televisão, eu tenho disposição de tomar um banho, comer alguma coisinha e dormir. É claro, ele está lá viajando o tempo inteiro, e um monte de puxa-saco ao redor, e coquetelzinho, e cachaçinha, e whiskyzinho, e aquela vida de politicagem, agora em campanha, né? Os caras estão fazendo campanha. Esses caras realmente só não fazem nada além de ir para lá e para cá, cercado de assessor. E cansa, pior que cansa. Se o sujeito ficar lá 12 horas por dia, fazendo reunião, falando abobrinha, fazendo politicagem, viajando, ele vai chegar desgastado no final do dia. Ainda mais um homem na idade dele, né? Que já passou por doenças graves. Eu até entendo a falta de disposição. Mas, sinceramente, eu não acredito nem um pouco. Primeiro, que ele lia na prisão. Segundo, que ele lia em excesso na prisão. Terceiro, que ele não leia só por falta de disposição física. Eu tenho quase certeza. Eu tenho certeza que é por falta de interesse mesmo, de interesse genuíno. O que você acha? Na verdade, o Lula, a relação do Lula com o livro sempre foi tensa. O Otávio Frias Filho, o jornalista, que foi diretor de redação da Folha,
pai do Otávio Frias, dono, né, da Folha, quer dizer, desculpe, filho do pai do Otávio Frias, pai, isso ele escreveu, está escrito, ele escreveu na própria Folha de São Paulo, pode estar online isso, eu não lembro, eu li isso há muito tempo, mas ele disse que quando o Lula se candidatou pela segunda vez, em 1994, né, o Lula tentou uma aproximação com os meios de comunicação por entender que tinha sido prejudicado pela cobertura na campanha de 89, né, que os veículos teriam priorizado o Collor de Mello. O que me parece que fizeram, realmente, mas... aí ele se encontrou, ele almoçou com o Otávio Frias Filho, né? Aí eles conversaram sobre vários assuntos, o Otávio Frias Filho disse que estava tudo indo bem, né? Até que, no final, o Otávio Frias Filho perguntou assim, que livro você está lendo? Perguntou para o Lula, né? Aí disse que o Lula se irritou e se declarou ofendido com a pergunta. Você perguntar o que o candidato a presidente está lendo, ele considerou que ele achou que o Frias Filho estava querendo dizer que ele não lia, entendeu? Mas é uma pergunta comum em entrevistas, né, com o candidato a presidente, o que é que ele está lendo agora, naquele momento. Todo mundo já viu na Europa o povo perguntar isso para candidatos, é comum. Semana passada eu vi um vídeo do rei da Inglaterra declamando um poema, não lembro o nome do poeta, um poema lindíssimo, declamando. E tem um vídeo muito divertido do Gordon Banks era o goleiro da Inglaterra, do Boris Johnson, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, na TV australiana, declamando em grego arcaico trechos inteiros da Ilíada. A elite britânica é culta. A elite italiana é culta. Eu vi um vídeo do Berlusconi, um personagem meio circense, fanfarrão. Alô? Diogo, não estou lhe ouvindo. Ah, você falou Berlusconi, que é um tipo fanfarrão. Isso. Eu vi um vídeo dele atribuindo a boa performance gerencial dos CEOs italianos, das companhias italianas e no mundo afora, e também aos gerentes italianos, das companhias italianas, a cultura desses managers e a sua formação escolar clássica baseada no grego e no latim. Esses outros países, eles realmente, apesar de toda essa decadência europeia, que se fala há mais de século, o brasileiro não tem noção do quanto eles ainda realmente têm muito solidificado, muito enraizada a alta cultura lá e a educação clássica. Em patamares inimagináveis. Você tem um rei da Inglaterra declamando poemas, e é um homem de cultura, o rei da Inglaterra. Goste-se dele ou não. E por ele ser um homem de cultura, eu não consigo antipatizar com ele, apesar de todos os problemas que dizem ter e tal. Eu o respeito como homem de cultura. Mesma coisa o Boris Johnson. O Boris Johnson é um sujeito de cultura, um sujeito lá que faz uma conversa com a historiadora Mary Bird, que é uma historiadora especialista em Roma Antiga, e tem uma conversa dele no YouTube interessantíssima, e o homem sabe do que está falando. Se o homem começar a falar sobre Cícero ou sobre a queda da República Romana, ele fala sabendo muito, conhecendo bem o assunto. Quantos deputados dos nossos 513 são capazes de falar sobre Cícero? Nenhum. Bem, na verdade, ele acho que ele não consegue abarcar a própria cultura brasileira. Lógico que não. Lógico que não. Essa situação que é anômala, louca no Brasil, que a maioria das pessoas não percebe, que a gente realmente tem uma elite profundamente inculta, política e empresarial, e dos meios culturais também. Eu dei essa lista aqui dos escritores, não li, né, nem vou ler a lista dos escritores do Prêmio São Paulo de Literatura, mas se você sinceramente comparar a bagagem cultural dos atuais escritores insensados da literatura brasileira com a bagagem cultural que tinham os escritores brasileiros dos anos 50, são dois mundos diferentes. Esse pessoal que está escrevendo aí, que tem a nossa idade, 40 e poucos anos, chegando nos 50, já passou por uma escola muito ruim, né? Eles não só passaram numa escola muito ruim, mas eu acho que o Brasil foi muito prejudicado em todo esse contexto que você está falando,
porque aqui a gente não tinha a tradição dos estudos liberais, que são muito comuns na Europa e nos Estados Unidos. Esses estudos liberais, eles funcionam. Estudo liberal, entenda-se artes liberais, né? Entenda-se o que hoje, nos setores conservadores, se chama de educação clássica, né? Esse movimento só começou no Brasil com o Olavo de Carvalho, porque se você for pegar o seminário de filosofia, ele é uma espécie de curso de artes liberais, sendo que o foco do seminário de filosofia não é formar o cidadão culto e ilustrado como é nos Estados Unidos, na Europa, mas é formar um agente cultural efetivo, um escritor, um teatrólogo, um filósofo, um historiador, etc. Mas eu acho que esses cursos, que tem praticamente todas as universidades da Europa, dos Estados Unidos, eles hoje funcionam como uma contraposição a uma tendência muito grande de especialização, de queda da meritocracia no ensino, muito foco em disciplinas tecnológicas, domínio das faculdades por uma lógica de organização, de empresa privada. Esses cursos funcionam como uma barreira. A gente não tem essa barreira aqui. A única barreira que a gente tem aqui é o quê? É justamente o movimento da educação clássica, que surgiu a partir de um curso que pode ser chamado de artes liberais, que foi o seminário de filosofia do Olavo de Carvalho. Só que lá é como se tivessem vários seminários de filosofia espalhados nas universidades, entendeu? Vamos lá. Mais uma notícia do Publish News, de 16 de setembro. Notícia que era para ser boa. Eu li a notícia de Portugal, ali do aumento do mercado editorial, que já é considerável. E aqui a notícia de que balanço da Bienal do Livro de São Paulo. Editoras relatam recorde de vendas e destacam a grande participação do público jovem. Era para ser uma notícia boa. Era para ser uma notícia análoga à notícia de Portugal. As manchetes parecem parecidas. Mercado em expansão, boa venda de livros, recorde de vendas e participação do público jovem. Mas vamos ler as entrelinhas, as malditas entrelinhas. Né? Aqui diz o repórter que não é assinada a matéria, né, mas diz que o brasileiro lê sim e que eventos literários atraem grandes públicos. Sim, o brasileiro lê alguma coisinha assim. E sim, esses eventos atraem grandes públicos mesmo. Esse ano teve... Essa edição foi 15% maior em espaço e teve 10% maior público, maior presença de público. Mas olha só, as editoras ouvidas pelo Publish News relatam, além do recorde de vendas, a grande participação dos jovens no evento. A alta procura por obras de ficção. Mas daí vamos ver que obras de ficção. Obras de young adult, romantasia, romances de esporte e literatura sul-coreana. E parece bem diferente do mercado livreiro português, eu acho. O jovem brasileiro está lendo, mas está lendo essas coisinhas aí. Ele está lendo literatura de nicho, vamos dizer, uma bolha, uma literatura de bolha específica para essa faixa etária aí. E que não é a tal da alta cultura, né, de jeito nenhum. Não é alta cultura e também não é a média cultura. Não considero que é um entretenimento que se espraia até a cultura, a linha cultural, entendeu? Eu não acho. Porque existem alguns casos, é porque o Brasil não conseguiu chegar nessa fórmula. Existem alguns casos em que uma certa literatura de entretenimento ela consegue se espraiar além do nicho dela. Existem alguns casos, mas eu não acho que seja o caso. Muitos desses... Eu posso estar errado, porque eu realmente não conheço esse tipo de literatura só de referência, mas eu acho que muitos desses livros, inclusive, não são ambientados no Brasil. Eu posso estar errado, mas acho que eles não são. Olha algumas coisas interessantes sobre o que acontece no mercado livreiro brasileiro. Né? A editora Paulus, é uma editora católica, disse que o campeão de aquisições durante a Bienal foi o Evangelho de Jesus Cristo em quadrinhos. O livro mais vendido pela Paulus na Bienal foi uma versão do Evangelho em quadrinhos. O pessoal tem preguiça de ler a Bíblia, ou não consegue. No Novo Testamento.
acho que não Esse consegue. aqui, fininho, 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 fininho. E isso que tem algumas traduções, como a da São bem Bíblia Pastoral, acessíveis. que são assim para retardado mental, além de ser errada. Além de ser errada, É, e Teologia da Libertação na veia. As notas de rodapé são assim, de uma indigência absoluta. E nem essas versões a molecada consegue ler, né? E depois aí vão reclamar se você der Machado de Assis na mão deles mesmo. A Alta Books disse que o público majoritário da feira, segundo a estimativa deles, mais de 40% tem idade entre 18 e 24 anos. É jovem mesmo. Então você tem sim. aqui um fenômeno de jovens indo na Bienal, comprando livros, comprando essas coisas. O que você tem a acrescentar? Eu tenho a acrescentar que o cenário é assim, é muito. É como se as editoras tivessem perdido os jovens, vamos dizer assim. Jovens, os jovens passaram a ter um gosto literário muito específico, muito baseado em traduções, gêneros traduzidos, o que para nós é relevante, já que nós somos escritores nacionais, né? E até onde eu sei, uma literatura bastante esquemática, que segue muitas fórmulas, não é porque é diferente, por exemplo, você pegar, não sei, eu estou tentando me lembrar aqui, porque não tem exemplos nacionais, porque esses gêneros, jovem adulto, esse tipo de gênero, o escritor brasileiro só começou a praticar de uns tempos para cá, então não há exemplos, E no mas Kindle tem um pessoal que publica essas coisas aí que vende bem, né? vende bem, mas é o que eu digo, é o mesmo exemplo que eu lhe dei antes, aqueles livros de banca de revista, que vendiam absurdos. Júlia, não sei, aqueles livros não entram vamos dizer, nas linhas culturais do Brasil, elas não pertencem, é um fenômeno editorial, não é um fenômeno literário, né, no sentido. O que eu estou vendo aí nisso aí, o que você está me descrevendo é um fenômeno editorial, não é um fenômeno cultural, vamos dizer assim, porque são jovens lendo um tipo de literatura de nicho, a literatura de bolha, que não se espraia além disso, um tipo de literatura que me parece que provavelmente eles tendem a deixar de ler depois de uma certa idade. Sem dúvida. Então quer dizer, é um fenômeno de mercado que não integra as linhas mestras da cultura brasileira. E eu digo, é diferente de entretenimentos, por exemplo, você pega, não sei, a voga do terror nos Estados Unidos na década de 70, ela deixou traços culturais na cultura americana que persiste até hoje, entendeu? Então, quer dizer, às vezes o entretenimento ele consegue se espraiar, né, de uma certa maneira que ele consegue, de fato, ir além disso, mas eu não acho que seja o caso dessas coisas, porque são best-sellers de bolha. Nenhum livro desses é um livro que as pessoas estão lendo além de uma determinada bolha. Então, além de ser um fenômeno puramente editorial, é um fenômeno restrito. Ele pode ser alto em termos de tiragem, porque o mercado editorial brasileiro está acostumado, mas no fim é um fenômeno de nicho. Livros na sociedade brasileira é coisa para criança, adolescente e jovenzinho, basicamente como entretenimento. Sim. Eu acho que isso engloba 80% do mercado editorial brasileiro, talvez 70, 80, sei lá, ou pelo menos uma porção muito grande. Engloba. Agora, é fácil achar a raiz disso, viu? A raiz disso são duas coisas que aconteceram fora do Brasil, dois fenômenos fora do Brasil. O fenômeno Harry Potter, me parece, e o fenômeno Crepúsculo, me parece. Eu acho que esses dois fenômenos criaram um certo gosto no público brasileiro jovem por essas narrativas. Eu acho também a moda dos animes, dos mangás, né? No caso da literatura sul-coreana. Esses três fenômenos, então, esse último eu conheço pouco. Esses três fenômenos, eu acho que criaram uma moda no público brasileiro por esses formatos, e como as editoras não tinham, vamos dizer, escritores que tivessem sucedido os antigos, porque se ainda tivesse atuando um Jorge Amado, né, um Rubem Fonseca, esses escritores antigos,
o parte dos jovens iriam gostar desses escritores, mas é porque a tendência do jovem é querer a novidade, é querer o novo, né? E o novo, eu acho que as editoras não tinham muito o que oferecer, e elas começaram a traduzir esse tipo de livro e cultivar esse nicho. E é uma solução, do ponto de vista de mercado, é uma solução. Você está dando o que o leitor quer, vamos dizer assim. Olha, Douglas, eu acho que você está Mas, até aliviando um pouco para as editoras, porque se a gente puxar pela memória, esse fenômeno aí já tem bastante tempo, né? E autores como João Ubaldo Ribeiro e o Ariano Suassuna morreram faz pouco tempo. Estavam aí sim, publicando e atuantes há pouquíssimo tempo. O sim. Dalton Trevisan está vivo. O Carlos Nejar está vivo. As editoras não dão cartaz, divulgação, espaço E aí mesmo. você tem uma geração que não sabe ler escritores brasileiros, porque ela espera que o escritor brasileiro faça o que ela vê nesses escritores estrangeiros, e obviamente é uma outra cultura, e portanto são outros formatos, é uma outra linguagem. Mesmo se o escritor brasileiro quiser fazer esse tipo de gênero, ele não vai fazer igual, é impossível fazer igual porque ele está inserido em outra cultura, etc. O que faltou basicamente é assim, os escritores nacionais deixaram de serem lidos e as editoras recorreram a traduções. Com isso, criou uma fissura das novas gerações com os escritores brasileiros, na verdade. Me parece que foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei diagnosticar naquele artigo, O Futuro da Literatura Brasileira, né, que talvez eu amplie depois para uma coisa maior. Mas eu acho que houve... Quem fala muito sobre isso é a Luciana Vilas Boas, a agente literária, ela tem vídeos falando sobre isso também. Ela... O, o, sem o escritor nacional, deixou de ter prestígio, vamos dizer assim. Aproveitando, você falou de um artigo teu, esse artigo mencionado está no blog da editora, e essa semana a gente colocou também no blog um texto teu sobre dicas escritas do Stephen King. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo do YouTube para o pessoal acessar. Você está vendo pelo Instagram, acessa lá editoradanube.com.br, vai na abinha blog e vai ler os textos do Douglas Lobo. Tem textos meus também, tem outros textos de autores da editora. Uma coisa interessante disso que a gente está falando, eu citei o Carlos Nejar. O Carlos Nejar vende relativamente pouco, acredito, e não é tão famoso na sociedade brasileira. Mas o Carpinejar é best-seller, já vendeu mais de 1 milhão de livros. E existe, assim, um oceano de distância entre a qualidade literária de pai e filho, ao ponto de até causar surpresa em muita gente quando descobre que o Carpinejar é filho do Carlos Nejar. E ambos são escritores e até poetas, né? Me parece que isso mostra que as editoras que têm seus cargos gerenciais ocupados por gente de retórica anticapitalista nivelou por baixo as suas publicações, diluindo a qualidade literária para oferecer algo mais simples, mais fácil, mais digerível e que venda mais para um público menos letrado, menos instruído. Acho que é isso, né? Não, eu acho que você definiu bem o fenômeno e é uma solução que, em si, ela é muito complicada, porque a tendência desses jovens, quando ficarem mais velhos, é procurarem outro tipo de entretenimento e as editoras vão estar o tempo todo procurando novas fórmulas. Se você tiver um grupo de autores e cultivar o público deles, você pega, por exemplo, quantos anos o Jorge Amado deu dinheiro para as editoras dele, entendeu? Se você tem escritores e cultiva eles, a tendência das pessoas é serem fiéis a um escritor o resto da vida, quando é um escritor de verdade, quando é um escritor que diz algo a elas, né? E porque esses entretenimentos dos jovens atuais um momento, é uma fase da vida deles, mas vai passar, eles vão atrás de outras coisas, vão enjoar, vão atrás de outras coisas, e as editoras vão estar o tempo todo perseguindo tendências, o tempo todo nessa adrenalina de perseguir tendências, Quando, se você cultivar alguns escritores, né, eles podem lhe dar dinheiro o resto da vida, da vida útil da escritora. E essa postura passiva e líquida de adaptação contínua
ao gosto do leitor, que pode parecer que seja a essência da economia de mercado em si, não é exatamente assim as coisas. Eu não vejo que elas sejam exatamente assim, porque você não precisa ficar refém só porque o público é porcaria, eu vou dar só porcaria. O Philip Kotler, que é um dos gurus do marketing, diz no comecinho dos livros dele, né, aqueles livros que se estudam na faculdade de administração, que o marketing é a arte de criar e manter mercados. Criar mercados. Você vai lá e cria um mercado. Você vai lá e cria no consumidor o desejo por determinada coisa. Estava lá o sujeito em Papua Nova Guiné há 100 anos, ele não queria Coca-Cola. A Coca-Cola se espalhou pelo mundo, ninguém conhecia aquela porcaria, e os sujeitos criaram e mantiveram o mercado, e tantos outros produtos que foram espalhados pelo mundo, pelas técnicas de marketing, a partir de uma oferta bem feita. Eu acredito que a oferta bem feita de escritores de alta cultura, de boa literatura, teria espaço sim no Brasil. Eu não compactuo com essa visão fatalista, mas para mim esse pessoal já perdeu completamente do horizonte essa possibilidade, né? Não, de que é possível você fazer bons números de venda com literatura boa também. Não precisa só ficar vendendo mangá ou Café com Deus Pai, que foi um dos livros mais vendidos da Bienal, por exemplo. Não, é possível sim. O público é mais inteligente do que aparenta, na verdade. Mas eu acho que eu, eu não sei exatamente o que se passa na cabeça, vamos dizer, das editoras, até porque eu não conheço gente das editoras, então realmente eu não sei o que se passa na cabeça deles, mas eu acho que realmente eles não acreditam, no fundo eles não acreditam no público, eles não acreditam que é possível existir um público, ou também, né, Diogo, pode ser também ganância excessiva. As editoras podem estar querendo ganhar dinheiro demais em pouco tempo. Quando você quer ganhar dinheiro demais, quando você quer ganhar dinheiro demais em pouco tempo, você está no modo de desespero. E o desespero é mal conselheiro, né? E tem que ver também até que ponto o mercado brasileiro está concentrado na mão de grandes editoras. Eu não conheço, sei que a Companhia das Letras hoje pertence ao grupo Penguin, e esses conglomerados, eles têm metas de faturamento, de lucro, que criam pressão muito grande em cada uma das empresas, né, que pertencem ao conglomerado. Então, passa a existir uma certa corrida por lucro em pouco tempo, contenção de despesas, etc. Mas aí, tirando o caso da Companhia das Letras, eu não sei se as outras editoras pertencem a esses grandes... Eu sei que a Record tem uns 20, 30 selos que eram editoras pequenas que ela incorporou, né? E essa lógica que também está criando esse problema nos Estados Unidos, essa lógica de conglomerado, ela gera uma pressão muito grande nas editoras, porque o Diogo Fontana, não tem ninguém acima do Diogo Fontana, né? Então o Diogo Fontana pode chegar e dizer, ó, lucrei tanto esse ano, estou feliz, porque lucrei mais do que no ano passado, então vou continuar no meu ritmo, sem comprometer a qualidade e a proposta original. Mas se uma grande editora comprar a Danúbio, essa grande editora, que tem várias outras editoras, né, embaixo dela, vai chegar para a Danúbio e vai dizer, ó, sua meta de lucro esse ano é X. E aí o que vai acontecer? O Diogo Fontana, desesperado, vai comprometer a qualidade para poder ganhar dinheiro. Então, tem que ver também se não existe um elemento de ganância capitalista ou de pressão de interesses empresariais que controlam as editoras, né? E isso está acontecendo muito. Provavelmente existe. Falando em ganância capitalista, você que chegou até aqui, eu quero dizer que tem a possibilidade de patrocinar esse programinha aqui. Então, quem quiser patrocinar, manda um e-mail para contato@editoradanubio.com.br. A gente pode fazer alguma parceria, patrocínio do programa, tanto para YouTube quanto para Spotify. Pode fazer merchandising, ao estilo Ana Maria Braga e Ratinho e Milton Neves, por cotas bem baratinhas aí, bem baratinhas mesmo, só para a gente ajudar a financiar esse programa aqui, essa nossa iniciativa, com o intuito de sempre comprar mais equipamento, melhorar a qualidade do som, da imagem e entregar algo melhor. Também quero convidar todo mundo a visitar o editoradanubio.com.br e conhecer o nosso catálogo. Para quem não conhece, o catálogo da Editora Danúbio
agora é majoritariamente voltado para escritores brasileiros contemporâneos, sejam de ficção ou de não ficção, então romancistas, contistas, ensaístas. A ideia é fomentar esse pessoal, é dar espaço para quem tem talento e também investir nesses escritores, mostrar a cara dos escritores para o público e ajudar esses escritores a terem reconhecimento merecido. Um deles é o Douglas aqui, tem o livro Areia Movediça, comprem, leiam. A maioria desses livros são curtos, esses romances, contos. Eu sei que o pessoal às vezes não aposta num escritor iniciante, num escritor desconhecido. Então, de forma deliberada, a maioria dos livros que a gente publica são curtos. Eu tenho até priorizado a publicação de volumes de conto ou novela. Tem romances também, mas quando são romances também não são catataus. Então, para que sejam livros rápidos de ler e relativamente baratos, então sempre em promoção, no livrariadanube.com.br ou na Amazon, sempre vai ter alguma coisa em promoção. Tem também combos, por exemplo, o Alexandre Soares Silva, dá para comprar um kit com os 3 livros dele na nossa livraria, e sai bem em conta, esses combos, né, combo promocional. Dá para pagar parcelado, a entrega é rápida, a logística terceirizada é muito boa. Então comprem que vocês vão gostar. Aliás, está em promoção a livraria, está com uma promoção até o dia 30 de setembro, uma mega promoção com livros até 70%. Vale a pena o pessoal dar uma olhada, acessa lá agora mesmo, e já compra o livro do Douglas, o meu e o de todo mundo aí, enche o carrinho de livro. Então, terminando, pergunta de seguidores, se tiver alguma coisa aí, pessoal que está online agora, faça alguma pergunta rapidinho, algum comentário, senão a gente já vai para as considerações finais. Enquanto alguém faz uma pergunta, eu queria fazer uma colocação, já que a gente terminou a live nessa vibe, sobre essa questão justamente das pequenas editoras, a importância das pequenas editoras, né? Na pesquisa que eu fiz sobre o Stephen King, que eu usei para escrever esse artigo com as dicas dele, eu lhe passei esse print screen. Tem uma entrevista dele no começo dos anos 80, que ele reclama da falta de ímpeto comercial dos editores americanos. Ele chega a definir que o mercado americano era um mercado de cavalheiros, né? Ele chama de gentleman, que a tradução seria acho que é gentil homem, né? Que seria Gentil mais ou homem, menos o o nome. vocábulo exato em português é esse, sim. Bem Mas portuguesado. Mas cavalheiros talvez fosse mais contemporâneo, né? Falar nisso, um mercado de cavalheiros, de pessoas educadas, elegantes, finas, né? Vamos dizer assim. E ele dizia que ele criticava isso, né? Dizendo que esse povo não quer ganhar dinheiro com livro, eles têm uma certa timidez com dinheiro, não sei o quê, eles têm um lado muito artístico. Aí é curioso, hoje todos os escritores estão reclamando o contrário, de que as editoras americanas só querem ganhar dinheiro porque atendem a grandes grupos, né, empresariais. Alguns estão até nas mãos de grupos de investimento, da BlackRock, acho que é a Scholastic, que é da Europa, na Inglaterra. Hoje quem controla ela é a BlackRock, o fundo de investimento. E controlam formalmente ou informalmente. O povo diz que a BlackRock não controla, mas ela tem um bocado de dinheiro. Não controla formalmente, né? Mas quem tem muito dinheiro controla, é algo nisso. A solução para isso é a pequena editora, porque a pequena editora ela consegue fazer coisa de qualidade porque ela não tem as pressões financeiras que um grande grupo empresarial dá para ela. Então, é só falar isso, enquanto, não sei se está chegando pergunta, mas falar da importância de incentivar iniciativas como a editora Danúbio. É isso mesmo, a proposta da editora é essa mesmo, é manter a qualidade literária, sendo uma editora pequena, uma editora cult, digamos assim, né, de alta qualidade literária, de grandes escritores. E sonho eu ser publicado pela Danúbio se torne símbolo de prestígio para os autores, né? Algo que a José Olímpio já foi no Brasil, há décadas atrás. Ser publicado pela José Olímpio assim, era algo muito significativo para os escritores. Eu espero que a Danúbio atinja esse patamar. Relembrando, então, o evento dia 5 de outubro em Curitiba, Matheus Araújo, lançando o livro de contos Nunca Mais Será Domingo, na livraria Arte e Letra, que fica na Avenida Desembargador Mota 2011, sábado 5 de outubro, Curitiba, 16 horas, tem bate-papo, sessão de autógrafos, eu estarei lá. Tem as nossas outras redes sociais, TikTok, YouTube, Telegram,
Facebook, X, tem lá, o pessoal não acessa, não sei. Quem estiver no Japão, acesse o X. Também os nossos livros podem ser encontrados na Amazon, na Livraria Danúbio, catálogo na editoradanubio.com.br. E é isso. Então, se você nos ouviu até o final, é porque gostou da gente ou nos odiou tanto que quis ver até o final. Se não for um hater, se for um lover, pode curtir, compartilhar e mandar para aqueles amigos que gostam de livros, que gostam de literatura, que gostam de escrever, que querem se tornar escritor. Ele tem um amigo que está namorada, ele tem um namorado, manda para o pessoal essa live aí para a gente espalhar o programa. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Douglas? Não, sem observações finais. Então, até mês que vem. Um abraço, pessoal. Até a próxima.